Momento de reflexão. Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero trazer com você nesse momento o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A palavra do Senhor fala a respeito da fé. Depois, aqui na sequência, fala também a respeito de várias pessoas que viveram pela fé e se destacaram diante de Deus e também diante dos homens, porque viveram pela fé. E a fé delas foi um exemplo para tantas outras pessoas e atravessou épocas e gerações e tem sido exemplo até para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas o que é fé? A fé, traduzindo de uma forma bem resumida, é como quando, por exemplo, nós, mesmo não vendo, nós cremos. E a nossa crença faz com que aquilo venha se materializar e acontecer na nossa vida. Resumindo, isso é fé. Mas muitas pessoas têm perdido sua fé. Muitas pessoas têm perdido sua esperança, muitas pessoas têm perdido sua expectativa, porque essas coisas andam juntas, umas alimentam as outras. Muitas pessoas, até mesmo quando desejaram algo no seu coração, creram. Mas o tempo foi passando, as dificuldades vieram, a sua fé foi sendo sufocada pelas adversidades da vida, a fé foi sendo sufocada pelos atritos, sufocadas pelas conversas de pessoas que não acreditam, não têm a mesma fé. Foi sufocada ali muitas vezes pelos conselhos errados, pelos maus conselhos, sufocados muitas vezes, até mesmo nós entendemos pelo próprio tempo, porque o tempo é algo assim que prova realmente a nossa fé. Porque quando uma pessoa ela está muito tempo esperando algo, possivelmente a fé dela vai sofrer algum dano. E muitas vezes Deus nos prova exatamente dessa forma, para que nós, não porque Deus quer que nós venhamos a perder a fé, claro que não, mas porque Ele quer muitas vezes provar a nossa fé e nos fortalecer nisso, para que nós venhamos a entender e a crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para que nós venhamos a entender e a crer que tudo e todas as coisas estão no controle dEle. Para que nós venhamos a crer que Ele é aquele que inclina os seus ouvidos e estende a sua mão para aquele que realmente tem fé, para aquele que realmente crê. Eu convido você nesse momento, querido, a crer no Senhor. Eu convido você nesse momento a depositar a tua fé em Deus. Muitas vezes as pessoas elas acreditam enquanto as coisas não estão tão difíceis assim. Mas quando as coisas se tornam um pouco mais difíceis, elas deixam de acreditar. Como se Deus fosse um Deus menor, um Deus de pequenas coisas e não um Deus de grandes coisas. Só vou citar um exemplo para você, falando a respeito de um homem da Bíblia, nada melhor que isso, Havia um homem chamado Jairo. Jairo era um homem muito bom, as pessoas diziam isso. E quando Jairo ele estava com a sua filha enferma, a filha estava muito doente, Jairo foi até Jesus, porque já sabia que Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo milagres e maravilhas. Então, quando Jesus teve esse encontro ali diretamente com Jairo em meio à multidão, até então, a filha de Jairo parecia estar só doente. Quando Jairo estava ali conversando com Jesus, veio um servo da casa de Jairo, um empregado da casa de Jairo, e falou para Jairo: Jairo, não precisa incomodar o mestre não, a sua filha já morreu. Sabe o que eu entendo nisso? Eu entendo nisso que quando a menina estava doente, ele imaginou que ela pudesse curar. Mas agora a menina morta, ele disse: não incomodes mais o mestre, ou seja, o mestre não vai poder fazer nada por ela, porque ela já morreu. Quantas pessoas têm tido esse pensamento de que Jesus ele pode curar a minha dor de cabeça, mas Jesus não pode, por exemplo, quando o médico diz: estou desenganado, Jesus não pode fazer nada por mim. Eu quero dizer para você que para Jesus tanto faz, se ele vai curar a dor de cabeça, uma unha encravada, ou se ele vai ressuscitar o morto. Para Jesus tanto faz. O homem põe limites, mas Deus não. Deus não tem limites. Deus ele é o Deus Todo-Poderoso e pronto.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Jesus ele se voltou para Jairo e disse: Jairo, crê somente. Só creia, Jairo, só acredite. É só isso que eu peço para você. E Jairo, ele acreditou. O que eu entendo nisso, querida? Eu entendo que diante de Deus e dos homens, eu entendo que foi colocado diante de Jairo a liberdade de ele acreditar em alguém que estava realmente na casa e veio trazendo essa notícia. Ou ele tinha a opção de acreditar em alguém que não estava na casa, não estava sabendo aparentemente exatamente do que estava acontecendo, mas pediu para que ele tomasse atitude. O que você faria? Você agiria pela lógica ou você agiria ali pela... não, eu vou, acreditar em Jesus pela fé, vai que ele esteja falando a verdade. Em quem você acreditaria? Normalmente se acredita pela lógica, Mas Jesus não depende de lógica, Jesus não depende de natureza, Jesus não depende de coisas traçadas pelo homem. Ele faz seus próprios escritos e pronto. Ele traça a sua própria linha, que é a verdade dele, e pronto. Então, querido, Jesus ele teve a resposta de Jairo quando Jairo creu. Então, Jesus foi na casa de Jairo, chegando lá, então, um milagre aconteceu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e essa notícia se espalhou tanto por aquela época, como também se espalha até os nossos dias de hoje, e está registrado na Bíblia Sagrada. Sabe para quê? Para fortalecer a minha fé e para fortalecer a tua fé. Para nós entendermos que independente se são coisas pequenas ou se são coisas grandes, Deus é o mesmo. A questão do pequeno e do grande, isso é coisa dos homens. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é Deus de todas as coisas, Deus de todos os momentos, Deus dos montes e também dos vales. Deus é o Deus que muitas vezes tira até mesmo, quando nós oramos com fé, Deus tira a tristeza muitas vezes que tenta invadir o coração da pessoa. Quando nós oramos com fé, Deus é capaz de arrancar tudo aquilo que não agrada a Ele ou que muitas vezes nos entristece. Ele é capaz de arrancar de dentro do nosso coração e lançar fora. O que você tem passado, querido? O que você tem imaginado? O que você tem sofrido? O que você tem, querido, aí que está muitas vezes perturbando o teu sono, que tem perturbado a tua alma, como o próprio salmista diz: porque está batido a minha alma? Porque tu te perturbas dentro de mim? Qual o teu problema, minha alma? Ele falando com a própria alma dele, com ele mesmo, aquilo que estava agoniando ele, ele falando e orando a Deus com fé, ele disse: espere em Deus, espere em Deus. E quando as pessoas perderam a fé e não esperam mais em Deus, mas esperam aí em outros homens, esperam na lógica, esperam na natureza e tantas coisas, mas deixaram de esperar em Deus. Mas eu te convido a esperar em Deus, a confiar em Deus e continuar com a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Deus nunca vai te desamparar, Deus nunca vai te abandonar. Ele é o Senhor, estará sempre com as mãos estendidas sobre a tua vida. Tá bom, querido? Deus abençoe grandemente sua vida no nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus e fica firme, tá? Fica na fé, independente daquilo que as pessoas dizem, deixem de dizer, independente daquilo que tem acontecido na tua vida. Não abandone a sua fé por nada, por absolutamente nada. Permaneça lutando como um bom soldado na fé em Cristo Jesus. Abraço, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá. Momento de reflexão.